Provérbios 3, uma reflexão curta, mas acredito eu que vai contribuir muito para a sua vida. Se você quiser mudar de posição, Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. O foco é o versículo 5, mas nós vamos ler do verso 1 ao 10, é uma exortação, e diz a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Por quê? Leia para mim. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece, vamos juntos, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. 9 e 10 juntos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Pai, esta é a tua santa palavra. Essa palavra é poderosa, Senhor, e penetrante, ela é cortante, e que esta palavra, Senhor, possa nesta noite nos falar, mover o nosso coração, e que a Santa Escritura possa encontrar no nosso coração morada e um lugar todo especial, em nome de Jesus. Ocupe o seu lugar, por favor. Eu esqueci de pedir o Clem para anotar o tema ou o título desta reflexão, mas o título é Obediência e Dependência. Disciplinas difíceis, mas recompensadoras. Você pode ler comigo isso, repetir comigo isso? Diga: obediência e dependência. Disciplinas difíceis, mas recompensadoras. Quando nós temos Quantos pais eu tenho aqui, além de mim? Pais. Nós temos um costume e um mau costume de, quando nossos filhos são pequenos, qualquer atitude que eles tenham que nos agrade, nós temos a maneira errada de fazermos alguma coisa para mostrar que eles estão fazendo certo. É um modo compensatório. Nós compensamos os nossos filhos por fazerem uma coisa certa. E mostramos para eles o seguinte: quanto mais certo eu faço, mais recompensa eu tenho. Até que um dia você não tenha o que recompensá-lo, ele vai entender que não vale a pena obedecer. Quando a gente não compensa, a gente não está dizendo que não ama. Quando a gente não compensa pelo ato de obediência, de dependência, nós não estamos dizendo para os nossos filhos que nós não o amamos. Nós estamos dizendo para ele que esse não é o melhor método para que a gente possa fazer com que ele entenda que obediência é uma disciplina fundamental na vida de quaisquer que seja a pessoa, criança ou adulta. E aqui nesse texto, em 10 versículos, nós no finalzinho vamos falar de 5 promessas que estão aqui inseridas nesses 10 versos, que estão ligados diretamente ao que nós fazemos de acordo com o mandamento de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Deus não está compensando quem está fazendo isso aqui. Deus está mostrando que a partir disso aqui, o resultado vem. A partir do que eu semeio, é o que eu vou colher. A partir do que eu faço de bom, de correto, me ancorando nisso aqui, não me estribando, não me apoiando, não fazendo com que
eu sustente a minha confiança baseado naquilo que eu acho certo ou errado, mas na confiança plena e total que ocupa totalmente o coração. Por isso que o foco é o versículo 5. Quando os escritores diz, não estribe o teu coração, estribo é aquilo que você faz com que o seu corpo ganhe impulsão, força para você subir no animal. Ele está dizendo, não use nada para que sirva de apoio a você, para que você suba. A confiança deve estar totalmente no seu coração e ocupar a grande parte dele. Para quê? Para que você possa ver tudo isso aqui acontecendo. Ok? Mas eu quero hoje falar desse tema. Eu quero hoje pensar com os irmãos rapidamente e quero poder otimizar bastante aqui o meu tempo, aqui, meu esboço aqui, para mostrar para vocês 3 promessas da vida de uma pessoa que depende de Deus. Você quer ouvir? 3 promessas? Olha para mim, a gente gosta de uma promessa, né? Quantos aqui tem uma caixinha de promessa em casa? Espera aí rapidinho, deixa eu virar a cara rapidinho. Não, é sério, quantos aqui tem uma caixinha de promessa? Mesmo que você tenha ganho, mas não usa. Você não, eu acredito em você, você não usa, você tem uma caixinha, mas não usa. Quantos aqui? Não usa mesmo não. Te aconselho a não usar. Porque a gente tinha que ter uma caixinha de promessa com todos os textos bíblicos, com todos os versículos bíblicos, menos, ou não só aqueles que a gente tanto gosta, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar nada, nem tribulação. Você tem que ler e ir atrás, você tem que reler, nem tribulação. O Senhor vai me fazer deitar em pastos verdejantes, mas também vai fazer com que você passe pelo vale da sombra da morte. A gente tinha que ter um texto completo, não só parte dele para nos satisfazer. A gente gosta de ouvir promessas, mas essas promessas estão condicionadas ao quê? A ouvir e a obedecer. Mais uma vez eu digo, obediência e dependência são disciplinas difíceis, mas elas são recompensadoras. Elas recompensam aqueles que concluem, que chegam até o fim, que estão presentes ali com Deus, quer seja na tribulação, quer seja na alegria, quer seja no momento alegre, quer seja no momento de tribulação. Estamos presentes com Deus, Deus é a nossa prioridade, como disse o bispo Walter ontem à noite. Obedecer a Deus, irmãos, é concluir que não controlamos nossa vida, nem decidimos o nosso futuro. Depender de Deus, obedecer a Deus, é chegar à conclusão óbvia de que nós não controlamos, não temos o direito de controlar a nossa própria vida. Quisera eu poder controlar o meu destino, o meu futuro, minha vida, e dizer assim que vai acontecer, na hora que vai acontecer, do jeito que eu quero. Seria bom demais se tudo isso acontecesse. Só que quando temos uma vida com Deus, vivemos uma vida com Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a ser completamente dele, e concluímos então que nós não temos o direito de controlar a nossa própria vida e nem de decidirmos o nosso futuro. Não temos. Obediência e dependência é uma disciplina difícil para a nossa vida. Viver uma vida de total dependência de Deus, de total obediência a Ele, é uma vida difícil, mas nos traz recompensa. Diga, isso me traz recompensas. A marca mais profunda que o Evangelho pode produzir na vida de um indivíduo é a mudança na maneira dele viver e pensar sobre a sua vida. Apóstolo Paulo talvez seja a pessoa mais adequada para nós falarmos de mudança de vida, porque ora ele estava na lei, vivia para a lei, a lei era a vida de Paulo, mas ele conclui que quando ele encontra com Cristo, a lei para ele morre. Ele entende que a lei era boa, mas enquanto ele estava nela, agora em Cristo ele diz, por causa de Cristo eu morri para a lei. Por quê? Porque Cristo agora vive e controla toda a minha vida e o meu destino, e o meu futuro, o meu amanhã. E Paulo entende muito bem, ele diz, a partir do versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas, eu vou ler aqui, se você quiser gravar e depois ler em casa, ele diz, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele diz, estou crucificado com Cristo. Verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo com isso, irmão? Paulo está dizendo ou nos mostrando que um dia em que ele viveu para a lei. Ele viveu integralmente para a lei, e pela lei, por causa dela, ele foi perseguidor da igreja. Ele foi alguém que tinha um foco em destruir a igreja de Deus, e por causa da lei, ele fazia isso como um fariseu. Ele fazia isso como alguém que amava o que estava fazendo. Ele fazia aquilo, e se você quiser ler o texto depois de Atos 8, como 7, no finalzinho do 7, quando Estevão é apedrejado, quando aqueles homens rilhavam os dentes depois de uma mensagem poderosa que Estevão prega, os homens rilhavam os dentes de raiva porque a verdade incomodou a todos aqueles homens, de modo que eles pegaram pedras e apedrejaram Estevão. Estevão caiu morto, expirou e disse: Senhor, não impute pecado desses homens, são ignorantes. E no final do versículo diz: e Saulo consentia com a morte de Estevão. Mas quando Jesus encontra-se com ele, porque na verdade foi Jesus que foi ao encontro de Paulo, não foi Paulo que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro de Paulo. Ele se coloca à frente de Paulo e diz: Paulo, Saulo, por que tu me persegue? Quando ele teve aquele encontro, ele sai da morte para a vida, ele morre para a lei, ele diz: eu não pertenço. Paulo está dizendo que um dia viveu para a lei, ou pela lei, e depois de ter morrido para a lei, deixou de viver para si mesmo, para viver pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo: eu morri, isso para mim é passado, eu agora dependo de Deus, a minha vida não depende de mim, eu não posso mais fazer o que eu quero, pensar do jeito que eu quero e agir do jeito que eu quero. Mas nós vivemos um tempo onde nós queremos fazer o que queremos, pensar do nosso jeito e chegar às conclusões e agir do nosso jeito, quando na verdade dependência e obediência são recompensadoras, mas são difíceis. Poucas pessoas querem cumprir, viver uma vida de obediência e de temor a Deus. Como eu disse, a palavra estribar significa se firmar, se apoiar. Tem pessoas que querem se estribar, querem se apoiar, querem se ancorar, subir no seu próprio pensamento, na sua própria ideia, dizer assim: é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu vivo essas coisas. Nossa vida depende única e exclusivamente do que Deus determinar. Não podemos mudar um tio daquilo que Deus tem determinado para mim e para a sua vida, irmãos. Isso é difícil? Muito. Isso é doce? Não, mas é recompensador. Diga comigo: é recompensador. Salomão está apresentando a confiança aqui no versículo 5. Salomão está apresentando a confiança como a única forma de apoio para todo o nosso coração. Ele não está chamando atenção para mais nada, Pablo. Ele está chamando atenção para a confiança que deve ocupar total o nosso coração. Ele está chamando atenção para algo que, talvez o versículo 5, lendo mais calmamente, a gente vai entender que ele coloca o todo como aquele desejo de colocar na plenitude a confiança, não o entendimento, não a vontade própria, não o pensamento em si mesmo, não na ideia concluída de que aquilo que eu vou fazer é o melhor. Irmãos, nós temos boas ideias. Diga comigo: eu tenho boas ideias. O bispo Walter, ele conosco no presbitério, ele falando sobre pessoas que criam ideias, ficam pensando sobre igreja, pensando sobre tema de mensagens, pensando sobre crescimento de igreja, o que fazer para fazer com que minha igreja cresça, como é que eu vou trazer o povo para cá, eu vou fazer uma campanha disso, fazer uma campanha daquilo. Ele diz: gente, qualquer idiota enche uma igreja, qualquer idiota pensa e inventa alguma coisa e enche uma igreja, porque sempre tem pessoas que acreditam naquilo que outras pessoas colocam como tese para a sua vida e para a vida delas, quando na verdade nós não devemos nos estribar, nem nos apoiando em nós mesmos, muito menos em ideia de pessoas. Nós temos que nos apoiar em confiar de todo o coração, diga comigo, no Senhor. Confia no Senhor, meu irmão. Diga comigo: eu vou confiar no Senhor. Olha para o irmão, diga: eu confio no Senhor, meu irmão. Somente nele confie. Não mude o seu coração.
Não deixe ocupar outra coisa no seu coração, a não ser a confiança plena nele. Salomão está chamando a atenção, porque essa é a única forma que nós devemos apoiar a nossa vida na confiança a Deus. A genuína experiência de conversão leva o indivíduo a experimentar, primeiro, o cuidado de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele entendeu que Jesus era Senhor, e que ele estava perseguindo a igreja de Jesus, e entrega a sua vida para ele, a primeira experiência de Saulo, sabe o que é? Os irmãos da igreja começaram a olhar para ele assim, você pega o pior camarada, o pior de todos, imagine um nome agora, da escala dos piores criminosos, coloque ele crente, coloque ele com uma Bíblia na mão, coloque ele com uma roupa, que seja uma calça jeans, um tênis, mas que ele diga que é crente. Senta do lado dele, confia nele? Você é capaz de confiar numa pessoa dessa? Quando Saulo chega na igreja, e a primeira coisa que ele faz é anunciar o evangelho, de tão apaixonado que ele está por Cristo, a primeira coisa que acontece é os irmãos duvidarem da sua conversão. Mas a genuína conversão, a experiência de conversão, leva o indivíduo a experimentar o cuidado de Deus. A primeira coisa que Deus fez, Jesus fez com Saulo, foi protegê-lo contra os próprios crentes. Por quê? Porque alguns diziam assim, não é este o que perseguia a igreja de Deus? Não é esse? Irmão, se tem uma coisa que nós sabemos muito bem, é nos proteger. Você está entendendo? Você está me entendendo? Quando a gente, tem psicólogos aqui, mas eu ouvi isso de uma profissional, e disse, nós temos um mecanismo aqui, que a gente não sabe o nome, não conhece, mas quando a gente, quantos aqui já foram mordidos de cachorro? Tomou uma dentadinha de cachorro? Fala para mim, você tem o mesmo amor pelos cães como você tinha, antes de tomar a mordidinha? Fala para mim, quantos aqui? Quantos aqui já passaram por experiência de quase afogamento? Quase afogamento. Você é corajoso como você foi no quase afogamento? Fala para mim. É? Você continua lá? A não ser com aquele negocinho chamado colete, ou aqueles macarrão, né? Você coloca, não, um só não é suficiente, não, você amarra um na perna, outro na outra, um aqui no pescoço. No mais você pode pegar uma garrafa PET, que está tudo largada pelas praias por aí, e se agarrar nela, você não vai morrer afogado. Mas nós temos um mecanismo de defesa. Quando a gente começa a observar que tem alguma coisa que a gente lá atrás foi tocado, atingido, machucado, ofendido, o nosso mecanismo faz assim, ó, pum, sinal amarelo, começa a piscar. Se chegar mais perto é sinal vermelho e a gente começa. O sinal vermelho da igreja já estava aceso quando encontrou com Saulo de Tarso. Mas a genuína conversão, diga comigo, a genuína conversão promove na vida do cristão o cuidado de Deus. Diga, Deus cuida de mim. Ah, como cuida. Cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Meu irmão, eu apoio a minha vida nisso. Eu me estribo nisso. Deus cuida de mim. Eu me apoio na minha confiança de todo o coração, de que pode os céus e a terra passar, mas o cuidado de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus será sempre sobre a minha vida. Mas de que forma, pastor? A gente vai entender rapidamente, depois das 3 promessas. Viver debaixo de uma tenda de provisão é também direito daqueles que um dia experimentaram a genuína conversão em Deus, em Cristo. Está debaixo de uma proteção, de um cuidado, mas também de uma tenda de provisão. Depois que nos convertemos, tem muitas pessoas que dizem assim, se você estiver aqui, mude o seu pensamento. Depois que eu me converti, a minha vida piorou. Mas por que, meu irmão? É igual o testemunho de irmão. Pastor, eu fui um homem muito sábio. Isso foi um testemunho que um pastor me contou. Durante a minha vida inteira, eu servi as drogas. Trafiquei, roubei, mas me converti. Mas fui muito sábio, soube aplicar o dinheiro.
Eu soube fazer a aplicação correta. E tenho imóveis no meu nome, no nome da minha família, de modo que hoje eu não preciso de morar de aluguel, eu tenho uma casa própria. Onde você mora? No condomínio, lá na Barra da Tijuca. Amado. Aí Deus vem, quando Ele se converte verdadeiramente, quando Ele se converte genuinamente. Vem o japonês. Ele tá, não, japonês agora não, é um outro agora. Bate na porta dele e fala assim: perdeu tudo. Mas depois que eu me converti, minha vida piorou. Depois que eu me converti, a minha vida, eu perdi tudo que eu tinha na minha vida. Não, você não perdeu o que era seu, você perdeu o que não era direito seu. Agora, o que é direito seu, o cuidado e a proteção e a provisão de Deus nunca vai deixar faltar na sua casa. O dia da minha conversão, o dia da sua conversão, foi um dia em que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Portanto, eu experimento o cuidado e a provisão de Deus. Eu experimento o cuidado e a provisão de Deus. O que eu tinha, o que eu ganhei, o que você ganhou, se perdeu é porque nunca foi direito teu. Agora o que vem é porque Deus vai te recompensar pela sua obediência aos mandamentos e à santa palavra dele. Grava isso na tua vida. Mas tem mais aqui. A gente só não vai experimentar o cuidado, a provisão. Nós vamos experimentar a própria presença dele na nossa vida. Quando Saulo termina a missão ali, e ele percebe que os irmãos da igreja não estão gostando muito da ideia dele estar pregando ali, começa a dar um gelo nele. Ele passa uma temporada na Arábia, e durante 3 anos ele é ensinado pelo próprio Jesus, de modo que quando ele vai escrever a epístola, ele diz: eu não fiquei devendo nada para ninguém. Do mesmo modo que Jesus ensinou os discípulos 3 anos, eu passei 3 anos com Jesus. Por isso, eu não me considero maior nem menor do que os discípulos de Cristo. Nem maior nem menor, porque Jesus passou do meu lado. Só que ele volta com a presença de Deus. E quando ele começa a pregar, uma multidão começa a seguir Saulo. Por quê? Porque debaixo, sobre ele tem o cuidado, a provisão de Deus e a presença de Deus. Diga comigo sobre a minha vida: tem o cuidado de Deus, tem a provisão de Deus e tem a presença de Deus. Diga glória a Deus. É isso aí. Deixa eu falar das 3 promessas, porque meu horário já estourou. 3 promessas aqui, em textos diferentes, que nos garante a partir de uma vida de obediência e dependência de Deus. Deuteronômio 31, verso 8. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. 31. Primeira promessa, que está sobre a vida de uma pessoa que depende e que obedece a Deus. Você achou? Então quero que você repita comigo a primeira promessa. Você achou? Deuteronômio 31, do 1 ao 8. Agora você vai olhar para mim e você vai dizer assim: quando vivemos, diga mais forte, quando vivemos na dependência de Deus, a promessa é: Ele não me desampara. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu digo glória a Deus por isso. Quando eu vivo na total dependência, na total obediência a Deus, Deus não nos desampara. Moisés está fazendo um discurso de despedida e de instruções a Josué, seu sucessor. E olha o que ele vai dizer a respeito do mandamento e da consequência de que, se ele cumprir o mandamento, o que vai acontecer com a sua vida e com a vida daquela nação. Olha para a Bíblia, não fica olhando para a Record não, tá bom? Olha para a Bíblia, fica olhando para a terra prometida da Record não. Pode assistir que não tem nada pernicioso não, mas olha para a Bíblia. Verso 1: passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhe: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão, e o Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele fará o quê? Destruirá estas nações de diante de ti, e tu
possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Verso 6, leia comigo. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse o quê? Na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, e tu farás herdá-las. Verso 8, leia comigo. O Senhor é quem vai, ele faz a primeira promessa para Josué: é o Senhor é quem vai diante de ti. O Senhor, ele é contigo, e ele não te deixará, não te desamparará. E ele diz: não tenha medo, e nem atemorize o seu coração. Quem vive uma vida na dependência, e nós conhecemos um pouquinho a história da vida de Josué, um homem que esteve ao lado de Moisés. Moisés sobe para o monte, sobe com ele Ur, e sobe com ele Arão. Onde fica Josué? Na guerra. Mas rapaz, Moisés só me coloca em problema. Enquanto está lá Moisés, Arão e Ur, lá no monte, vendo a glória de Deus, e eu estou vendo aqui o chovalhar das espadas, o barulho das espadas. Ou seja, ele não reclamou com Moisés, ele não reclamou com Deus, ele simplesmente foi para a guerra, ele simplesmente obedeceu a voz do seu líder, e ele dependeu única e exclusivamente da mão do seu líder estar estendida, para que Deus pudesse promover a vitória a todo Israel a partir da vida de Josué. Sabe o que acontece quando a gente depende de Deus e obedece? Deus, diga comigo, Deus nos recompensará. Ele nos recompensa. Você crê nisso? Eu creio. Não é compensação. Bom, você é bonzinho, eu vou te dar. Você tirou 10 na prova, eu vou te dar um celular. Você tirou 10 em matemática. A minha filha, eu brinco com ela às vezes, ela me liga de vez em quando e diz: pai, tirei tanto na nota. Eu brinco com ela, eu boto o telefone no Viva Voz, coloco em cima da mesa e faço assim, ó. Ela fica por conta comigo, ela está ali. Ela fica por conta comigo, depois eu pego o telefone e falo: que Deus te abençoe. Isso é porque você tem estudado. Isso é porque você tem se esforçado. Agora você vai para a prova, lá para o FRJ, vai fazer a prova e disse assim: Senhor, me faz lembrar, porque estudar, nem peguei no caderno. Tu vai tirar um 0 bem redondo, meu filho. Tu vai para a prova sem estudar, não espere que Deus te lembre o que você não leu, o que você não aprendeu, o que você não buscou. Agora, se você buscou, se você estudou, se você se esforçou, pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Igual o pastor Luiz Carlos falando para uma jovem que vai fazer uma prova essa semana. Ele diz: sabe quantas vagas você precisa para entrar nesse trabalho, onde você vai entrar? De uma vaga. Você não precisa de duas. Você precisa só de uma, e a uma é tua. É Deus que vai preparar para você. Estude, que Deus vai te dar ela. Segunda promessa, lá no capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 16 ao 23. Me dê 5 minutos, no máximo 7 a gente termina com esses 2 textos do capítulo 6, do verso 16 ao 23 de Daniel. Depois que você achar, você vai repetir após mim. A segunda promessa. São disciplinas fáceis? Não. São disciplinas agradáveis? Não. Mas são recompensadoras. Diz o texto, mas antes do texto, você vai dizer comigo: quando vivemos na obediência e na dependência de Deus, a promessa é: estamos sempre protegidos. Lá,
sempre recompensados. Aqui, sempre protegidos. Vamos ler o texto rapidinho, dos 16 ao 23, capítulo 6. Diz assim, verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançasse, depois dele não obedecer, lá na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente o quê? Serves, obedece, depende, que te livre. Ele já começa dizendo que ele te livre, que ele possa te livrar. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei e com seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, obedece, tenha podido livrar-te dos leões? Então, leia o que Daniel disse. Então Daniel falou ao rei, ó rei, meu Deus, eu já tinha corrido de lá com o pé nas costas, meu irmão. Eu já tinha corrido de lá com o pé nas costas. Camarada entra numa cova cheia de leões, famintos, e sai de lá e fala, ó Otávio, vive eternamente. Ele vai falar sozinho, que eu vou dar um fora. E o camarada chega lá, ó rei, vive eternamente. O meu Deus, leia comigo, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Diz o texto, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele creu, dependeu, obedeceu ao Senhor. Nós somos recompensados quando nós obedecemos a Deus. Sabe o que te custa obedecer? Silêncio. Sabe quanto te custa obedecer, depender de Deus? Esperar. Sabe quanto te custa você receber a recompensa de Deus? Permanecer aí sentado onde você está. Não saia deste lugar. Esse lugar é a tua casa. Esse lugar é a tua casa. Não coloque o teu coração em outro lugar. Este lugar é a tua casa. É aqui que Ele vai te recompensar. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho ministério, eu tenho que exercer o meu ministério, e eu não posso pregar, eu não posso fazer nada. Irmão, fica quieto. José também tinha um ministério, mas sabe quanto tempo demorou para ele fazer o que ele fez? Ele passou a juventude dele toda escravo. Sabe quanto custa ser recompensado? O silêncio, a quietude, a espera. Sabe quanto custa? A permanência na casa de Deus. Eu não vou tirar os meus pés da casa dele enquanto ele não me abençoar. Espera, e Deus vai mudar a história. Você recebe essa palavra? E por fim, diga comigo, quando vivemos, está muito fraco, mas pode melhorar um pouquinho mais. Quando vivemos na dependência de Deus, a promessa é, Ele reverte as circunstâncias. No mesmo texto, no versículo 24 até o 28, você não vai ler. Sabe o que aconteceu com os camaradas que falaram assim, ó rei, vai lá, joga o camarada lá na cova, porque ele está orando 3 vezes por dia. Invejoso, fofoqueiro. Sabe o que aconteceu com eles? Foi todo mundo servir de almoço e jantar para os leões. Sabe o que Deus faz com isso? Ele glorifica o nome dele te exaltando. Ele glorifica o nome dele tirando você do monturo e colocando você sentado junto com ele. Espera em Deus. Faça um esforço. Espera pelo Senhor. Oh, meu irmão, como essa palavra serviu para a minha vida hoje. Como essa palavra serviu para a minha vida hoje.
para a minha vida. Porque há dias que nós, pastores, passamos pelos ventos da tribulação. O diabo, de vez em quando, vai lá na cartucheira e vê que está vazia, ele põe bala na cartucheira, engata ponto .50 e começa a desferir bala para tudo quanto é lado, e bate aqui, bate ali, e a gente está pedindo: Senhor, dá graça, Senhor, dá força. Mas nesta noite, diga comigo, eu vou aguardar a recompensa de Deus, a proteção de Deus e a reversão de tudo o que está acontecendo na minha vida. Vamos mudar de posição, vamos aplaudir a Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor.